Fala pessoal do canal, vamos fazer dinheiro, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é, no mínimo, fascinante. Será que é possível pegar uma das maiores paixões esportivas da América Latina e olhar para ela só com a frieza dos números? Eu sei que tratar o Esporte Clube Corinthians Paulista como um veículo de investimento parece até um paradoxo, uma loucura à primeira vista, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar nessa nossa análise de hoje. A gente vai separar totalmente a paixão da razão para entender onde estão, de verdade, as oportunidades financeiras escondidas por trás desse gigante. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse ecossistema, a gente precisa concordar numa coisa. O Corinthians passa longe, mas muito longe, de ser apenas um time de futebol. Na verdade, ele é um ativo cultural gigantesco, uma plataforma de mídia simplesmente massiva. É uma verdadeira nação de consumidores leais. Essa famosa fiel torcida tem um poder de compra recorrente e uma capacidade de monetização que pouquíssimas marcas no mundo, não só no Brasil, conseguem chegar perto. E aí você deve estar se perguntando, como é que todo esse fanatismo vira capital de verdade? Bom, a resposta está nas fontes de receitas bilionárias que o clube gera todo santo ano. A gente está falando de centenas de milhões de reais que entram sem parar. Tem os acordos absurdos de direitos de transmissão, patrocínios de peso, o dinheiro constante da bilheteria e do fiel torcedor. Junta isso com a venda de jogadores, licenciamento de todo tipo de produto e os contratos de naming rights. É, literalmente, um motor econômico girando uma quantidade colossal de dinheiro todos os dias. Mas aí entra o nosso grande choque de realidade. Dá uma olhada nesse número, 2,7 bilhões de reais. Pois é, apesar de fazer rios de dinheiro, os balanços mostram que a dívida bruta projetada para o clube no biênio de 2025 e 2026 bate nessa casa absurda. É um peso financeiro assustador e um ciclo de ficar no vermelho que simplesmente puxa todo aquele potencial bilionário que a gente acabou de ver direto para baixo. E isso leva a gente direto para o coração do problema. Um abismo entre duas realidades. De um lado da balança, a gente tem o potencial econômico. Uma marca que vale ouro, uma torcida que consome tudo e uma arena que é um ativo premium. Só que do outro lado, a gente tem a realidade administrativa. É um histórico pesado de má gestão, antecipação de grana que ia entrar no futuro, juros que corroem o caixa e uma pressão política que não dá trégua. Pensa num carro com motor de Fórmula 1, mas que está tentando acelerar com freio de mão totalmente puxado. É bem por aí. Bom, com esse cenário macro desenhado, vamos passar da teoria para a prática, formas de investir hoje e como você pode ter uma exposição financeira a esse mercado. A primeira via, e disparado a mais racional para um investidor tradicional, é o investimento indireto. Como hoje o clube ainda é uma associação civil, a jogada mais inteligente é buscar as ações daquelas empresas parceiras que lucram horrores com a vitrine do Corinthians. Isso significa investir em ações de bancos digitais que estão na camisa, empresas fortes do setor de apostas tipo a Pixbet, gigantes globais de material esportivo como a Nike ou quem detém os naming rights como a Neoquímica. Quando o clube bomba, o engajamento e as vendas dessas empresas vão junto para as alturas. E para ver como isso se materializa de um jeito muito forte, é só olhar para o mundo real. De um lado você tem uma estrutura gigantesca como a Neoquímica Arena e do outro, a máquina de vender camisas da Nike. São ativos físicos e produtos de alto giro criando um valor comercial que não para nunca. Então quem investe nessas empresas parceiras no fundo está surfando nessa onda de consumo inesgotável da torcida sem assumir o risco direto da gestão do clube. Agora, mudando a marcha para a fronteira digital, vamos falar da nossa segunda via, o mercado de criptoativos e os famosos fan tokens. Pessoal, alerta vermelho ligado aqui, tá? Para proteger o seu capital, a gente precisa separar a expectativa da realidade. É fato que os fan tokens trazem um engajamento super legal, como votações simbólicas e experiências VIP para a torcida. Mas a realidade dos riscos é pesada. A gente está falando de ativos com uma volatilidade gigantesca, muito movidos pelo hype de uma contratação ou vitória e com uma pegada de pura especulação. Não se enganem, fan token não é investimento de renda passiva tradicional, é altíssimo risco. Saindo desse mundo altamente especulativo, a gente entra no nosso terceiro pilar, o consumo e os colecionáveis, a verdadeira força do varejo corintiano. Essa linha de licenciamento do clube é uma máquina que movimenta muito, mas muito dinheiro, indo de copo e chaveiro até linha de roupa premium. O pulo do gato aqui, pensando em finanças alternativas, é o mercado secundário de colecionáveis. Camisas históricas originais, principalmente daquelas épocas de títulos marcantes, são itens que podem valorizar de forma bem impressionante na mão de colecionadores ao longo dos anos. É um mercado de nicho, mas que existe e é bem forte. E lógico, não dá para falar de ativos físicos sem olhar de novo para a joia da coroa. A Arena é sensacional comercialmente, mas a gente precisa ser frio aqui. Ela é uma faca de dois gumes do balanço contábil.
Ao mesmo tempo que tem um valor inestimável e gera muita receita, ela também é responsável por uma parcela enorme dos passivos e das dívidas que dão dor de cabeça para os gestores. Com tanto potencial meio amarrado por esses problemas estruturais, os olhos do mercado financeiro estão voltados para uma única sigla, a SAF. O debate que pode mudar a regra do jogo. Mas o que de fato uma sociedade anônima do futebol mudaria na prática? Para começar, ia destravar a entrada de grandes investidores institucionais e abrir caminho para quem sabe no futuro até uma emissão de ações na bolsa. A SAF exige uma governança corporativa muito rígida e profissionaliza a gestão financeira de vez. Basicamente, seria a chave mestra para acessar o capital de fora e botar ordem na casa de forma profissional. Só que, pessoal, antes de sequer pensar em misturar esporte com dinheiro, você precisa gravar essa regra de ouro do investidor. É obrigatório blindar a sua razão financeira da sua paixão de torcedor. O torcedor age pela emoção, compra na euforia e não abandona na crise. O investidor precisa ser frio, analisar risco, olhar para a governança e buscar sustentabilidade no longo prazo. Se você misturar essas duas coisas na hora de investir, a chance de perder dinheiro é gigantesca. O que nos traz a nossa pergunta final de $1 milhão. Afinal, vale a pena buscar lucros nesse ecossistema? Com base em tudo que a gente analisou, a resposta é sim, desde que seja do jeito certo. Faz sentido buscar aquela exposição direta via ações das parceiras que a gente falou ou garimpar o mercado de colecionáveis. E claro, ficar muito de olho para as oportunidades que uma futura SAF pode abrir. Agora, entrar de cabeça em tokens especulativos achando que é renda fixa, aí exige uma cautela absurda. E para consolidar tudo o que a gente discutiu hoje, deixo essa reflexão fundamental com vocês. A força da marca é, sem sombra de dúvidas, enorme. O verdadeiro desafio é conseguir converter todo esse engajamento apaixonado em uma sustentabilidade econômica de longo prazo. O motor potente está ali, ele só precisa do ajuste certo para decolar. Bom, eu agradeço demais a todos que acompanharam essa nossa análise focada em resultados e lógica financeira até aqui. Por favor, deixe o seu like e um comentário no vídeo. Vocês acham que um dia a paixão do futebol vai aceitar a frieza do mercado? Aproveite para se inscrever no canal e lembrem-se de que a ativação do sininho para não perder os novos vídeos é essencial. E atenção máxima agora. Se você quer se aprofundar, recomendo fortemente que clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você não pode perder. Aproveite agora. Um grande abraço, muito sucesso nos investimentos e até a próxima!